seres andam e atacam livremente, por conta da falta de sabedoria do povo, né? Tem um ponto que eu queria acrescentar, pastor, a respeito... Pastor não, apóstolo. Eu acho que acabou de me passar isso. A respeito sobre Gálatas, capítulo 4, que também menciona sobre tempos determinados, que é lua nova. Lua nova é onde o Senhor ele desce à terra pessoalmente e ele vê quem está profetizando e ele vai potencializar a profecia. Então, por isso que o Senhor falou também, e foi fundamental isso. É o dia, o momento onde a pessoa precisa focalizar. Lua nova. Até para aqueles que não creem, lua nova, não quer cultuar. Se você entender pelo menos o mínimo do que está sendo falado aqui, separe uma oferta nesse dia 17 agora de fevereiro e levante. Depois você vem, volta, conta o testemunho aí Mas, na internet. pegando o gancho, por que oferta? Porque Nesse mexe, dia? Por quê? porque mexe com primícias e dízimos. Lua nova você se apresenta, mas a primícia e o É dízimo, como se fosse o começo do mês, você trazer a primícia. primeira parte. Porque essa primeira parte, ela não é pra gente consumir, e sim para entregar a Deus. E faz diferença Faz ofertar, né? diferença. Você tem quanto tempo ofertando nessa data? Já tenho 6 anos de tempo de escola profética, mas voltando aí eu tenho entre 8 e 9 anos. Que você sempre oferta na lua nova. Isso, No primeiro dia da lua nova, que é isso. 8 dias. No início, eu não tinha esse aprofundamento, lá nos primeiros anos, né? Eu fui começando a primiciar e dizimar em dias aleatórios. Só que depois que eu fui entender o peso de você ofertar no dia certo, aí as coisas começaram a fluir naturalmente. É onde o Senhor tira o peso dos teus ombros e começa a te dar o que você está trabalhando sem você se esforçar tanto. É como se você estivesse descansando em meio ao trabalho. Então o Senhor te dá esse prazer, onde você governa no tempo, o anjo te serve, que é a referência do Salmos 91. O Salmos 91 é reflexo do que acontece em Lua Nova. Ele te serve, ele cobre você com plumas, ele vai atrás de quem está te oprimindo, quando não se arrepende, né? E é um cenário que eu quero apontar aqui, em Gálatas, que aborda também Lua Nova. E também, em detalhe, apóstolo, a questão Gálatas, cadê? Fugiu da Bíblia? Peraí. Aqui, Gálatas capítulo 4. E também em questão sobre a última ceia que é mencionada. Antes que o diabo entrasse naquele momento, no corpo de Judas, também aquele episódio era lua nova. Nós temos episódio nas primeiras bases. Nós temos a primeira lua nova, que também é Caim e Abel. Aquele ponto era a lua nova. Onde Caim já estava servindo o Deus estrangeiro, e a gente viu o peso de condenação do Salmos 81, quem serve o Deus estrangeiro em Lua Nova. Então, Caim recebeu o peso de condenação, vampirismo. Então, Deus amaldiçoou o DNA de Caim, a sua vida, para ser assim. Também nós temos a referência aonde é apresentado a oferta de primogenitura, que no caso Jacó estava usurpando o seu irmão, também ocorreu em Lua Nova. Nós temos esse outro ponto, eu vou avançar um pouquinho porque são vários fatos. Nós temos esse da última ceia, Lua Nova também, e o nascimento de Cristo, que ele também cai em Sucote e também em Lua Nova ao mesmo tempo. Lua Nova e Sucote ao mesmo tempo. Aonde nós temos a base? Tá aqui, ó. Vou usar aqui o termo também de referência atual. E diz assim, verso 4. Perdão, vamos pegar o verso 3. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, então esse ponto aí, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por meio e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, em Lua Nova, a gente vai pegar agora o ponto dessa chave. Porque a Bíblia, apóstolo, ele é um quebra-cabeça. Você tem que juntar as fontes e ela vai se formando em uma construção de um rio. O rio ele só corre para uma direção. Ele não vai para te trazer de volta e te destruir. Vamos agora aqui em Isaías, que é a parte final que eu quero apresentar sobre Lua Nova. Nós temos aqui, ó. Agora eu vou usar também, novamente, a versão 1848. Então, lembra da parte que eu mencionei sobre os Salmos 81? A respeito que o Senhor tira a carga pesada dos nossos ombros, tira os cestos, né? Então, olha só o que nós vemos em Isaías 9. Mas a terra que foi angustiada, e é o que está escrito lá no Salmos 81, todo aquele que está angustiado e clama, vem o socorro, não será entenebrecida de tudo, como a envelhecera nos primeiros tempos, sendo a terra de Zebulon e segundo a terra de Naftali. Assim nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, do rio Jordão, na Galileia, aos gentios. O povo que anda em trevas verá uma grande luz. Fala do éter. Essa grande luz que vem. E os que habitarão em terra de sombra de morte, uma luz resplandecerá sobre eles. Então, a luz que veio de Cristo, depois da crucificação e da ascensão, essa veste também veio sobre nós. Tá aqui. 3. Bem, tu multiplicaste este povo, porém a alegria lhe não engrandeceste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegrarão na cega, e como se gozam quando se repartem despojos. Porque tu quebrantaste o jugo da sua carga, Lua Nova, e a vara de seus ombros, e o cetro do que os guiava, como no dia dos midianitas, opressor, Lua Nova. Quando toda a peleja daqueles que pelejarão se fazia com ruído, e os vestidos se revolverão em sangue, e se queimarão para mantimento do fogo. Então, assim, a nossa oferta está ministrando a nós mesmos. Essa roupagem que está de fogo, que está aqui com nós aqui agora, essa roupagem ela é ministrada com oferta. Quanto mais oferta a gente vai mexendo, a nossa vestimenta ela vai sendo ministrada com esse fogo. Então a nossa oferta mexe no mundo espiritual? Mexe. E aquele que é mão de vaca na oferta? Acontece o quê? Pouco colherá. Não há o que fazer. Né? Mas daí a vestimenta? A vestimenta ela vai se enrijecendo. Ela vai virando o que Cristo disse a respeito do pano remendado. Vai ficando como se fosse cheio de traça. E vai envelhecendo, e vai perdendo a chama. Quando perde a chama, perdeu a unção. E aí, como que faz para recuperar a unção? E é a visão das 10 virgens. Tem que ir comprar o ouro, tem que ir comprar o azeite, e a luta de novo, né? E aí, continuando, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Que principado é esse? Serafim. Então, em Lua Nova... Pegou? Então, em Lua Nova, quando nasceu, quem pousou lá não foi os animais lá que a gente
tem visto lá sobre manjedoura. Que até, desculpa aí quem aprendeu sobre isso. Essa história de manjedoura é fajuta. Por quê? A manjedoura, ela vem para a ideia de contaminar o DNA de Cristo. Quando se contamina o DNA de Cristo, não existe salvação. Vamos dizer assim, ele não estava no manjedouro, estava onde? Isso, ele estava dentro de uma tenda. Não estava Sucote. não tava no estábulos, que eles falam. Não, No estábulo, no lugar de ele animais. foi deixado depois. Só que ele foi preservado, né? Ele não nasceu sobre meio à contaminação. Ele foi preservado e ele nasceu dentro de uma tenda. E aí depois os animais chegaram nele, como na ideia do primeiro Adão. Que os animais chegaram até Adão e Adão foi nomeando. Entendeu? É interessante que Apóstolo Guilherme, Sim, esse livro aqui, uma pessoa nova vai entender? vai, Ou vai entender? vai. Porque eu conto sobre o éter, ela Você vai explica, né? explico. Será que o povo ali estão captando a mensagem? Eu acredito que vai, pode ser que precise assistir de novo. Assistir de novo. É. Então eu vou dar esse conselho. Se você falar assim, eu não tô, eu tô meio boiando, o ditado popular, né? Mas eu tô meio perdido. Assista de novo, presta atenção, ele tá lendo versículo, coisa e tal. Isso. E também, logo no final, daqui a pouco, ele vai passar o Instagram dele. Como eu falei, ele já participou do nosso podcast número 72, um ano e 72. pouco, acho que tem um ano e meio, ou mais. Não, do 72 foi acho que recente. Ou tem um ano, acho que você estava lançando aquele outro livro. Isso. Você lembra quando lançou aquele lá? Foi da número 72. Qual foi o livro, meu Deus? Era de anjo também, mas vamos deixar aí. Aí você Era o Guardiões do Templo, tava mencionando acho sobre que o o Guardião livro. do Templo. Aí ele, se você assista lá o programa, foi uma bênção, muita gente foi edificada. Mas só que você quiser aprofundar, ele tem vários livros e tem uma escola que ele vai explicar aí daqui a pouco no Instagram. Ele tem curso, tem escola, mentoria, e ele fala assim: eu quero me aprofundar sobre esse assunto. Então ele vai passar e você vai poder se aprofundar. Então pode continuar, apóstolo. Amém. E aí a questão disso daqui, para que todos também estejam confortáveis ao cenário, isso aqui não é uma doutrinação para obrigar todos a cultuar a lua nova. Porque eu entendo que o conhecimento vai aproximar. Então, quem ainda não crê que deve cultuar a lua nova, não cultue Mas cultuar assim, adorar a Deus nesse dia. nesse dia. Porque se você falar cultuar a lua nova, pensa que você vai cultuar Isso, a lua. cultuar a A lua. lua não é a lua. Cultuar o Senhor da lua nova. Sim, cultuar bom o você falar Senhor assim, na senão o lua doutor vai falar, nova. tá falando pra cultuar a lua. Sim, com certeza. Porque quando você vai cultuar ao Deus vivo sendo impulsivo, você pode se atropelar, você pode cair, se machucar espiritualmente. Então, é mais fácil você buscar conhecimento sobre lua nova e praticar depois, entendeu? E assim como está escrito na Bíblia, o Senhor não leva em consideração a ignorância da pessoa. Então, até que a pessoa aprenda sobre lua nova, né, vai estudando, vai entendendo, vai questionando sobre as ideias. Porque também, dentro da escola profética, tem pessoas também da Assembleia de Deus. E eles não têm o costume de cultuar dentro de lua nova. Mas ele tem da Assembleia. Ele não acha Tem, loucura, heresia, base bíblica. de início, acharam dessa maneira. Só que depois eles foram colocando os fatos em dia e a ficha foi caindo para eles. Dos que são também como alunos, né? Eu tenho alunos também do ramo da Assembleia e o pessoal está colocando em prática e está vendo mudanças extraordinárias a respeito. Porque a ideia do texto do Salmos 81, do que eu acredito nessa área, ela é a resposta para trazer alinhamento sobre a região. Porque em lua nova, quando você está entregando a primícia, e o dízimo, a oferta, a semente, etc. Quando você está entregando as suas ofertas, essa oferta, ela sobe como incenso, mas ela desce como um decreto.
Então, ao mesmo tempo que você está entregando, você precisa também se preparar para profetizar nesse cenário. Porque a sua profecia, ela está indo, subindo, mas ela está descendo também ao mesmo tempo. Então, quando eu mencionei sobre o sentinela que estava anotando sobre o livro, ele vai encaminhar o que a pessoa declarou, vai repassar ao querubim novamente, e o querubim vai trazer ao trono. Ou seja, é o querubim falando assim: olha, foi autenticado por fulano de tal que ele interpretou a mensagem. E aí o trono responde com o quê? Raios, relâmpagos e trovões. E aí o ciclo se repete. Lua nova novamente, né? Eu tenho buscado essa questão na intercessão. Lua nova, para quem é profeta ativo, você vai começar a ter experiências, quando for buscar sobre as datas de lua nova, você vai ter experiências de 5, 4 dias antes de lua nova, que é onde o Senhor está te dando os rolos e livros para poder declarar em lua nova. Então, quando a gente começa a receber profecia, tem tempo e tem modo para fazer. Então, quando o tempo está chegando em lua nova, não é tempo já de profetizar antes. Porque quando a gente profetiza antes, o dragão, que é mencionado lá em Salmos 91, ele vai raptar essa mensagem, né? Por mais que seja de Deus, ele vai raptar, porque está profetizando fora do tempo. Vamos dizer assim, a melhor coisa para mim fazer na lua nova, uma oferta, que você já falou, Sim. e declarações e orações. Declarações e orações. E orações, Isso. Para a pessoa aprender mesmo isso, tem várias formas. O livro, tem a escola profética, tem as lives, eu menciono aleatoriamente sobre essas referências. Então o povo está aprendendo, o povo está conseguindo se reconstruir também. E também falando a respeito sobre modos e como acontece os períodos de eleições de governos. Eu queria abordar esse cenário, mencionando Lua Nova. Porque nós temos um cenário agora, apóstolo, que está acontecendo no Brasil especificamente, aonde nós temos aí pessoas que estão na área de governos e estão se passando pelos mesmos. É o que a gente chama aí pelos de mesmos. sósias. Ah, sim, eu já vi isso falar. O pessoal vai falar que é a teoria da conspiração. Eu tenho tempo para falar sobre Fala, isso? pode falar. Então, na verdade, não é teoria da conspiração. Nós temos sim uma pressão acontecendo no Brasil. E essa pressão ela está envolvendo chaves que apontam para um avivamento que está para acontecer. E esse avivamento ele está interligado em uma nova. Eu tinha feito um mapeamento, esse mapeamento eu coloquei dentro do livro. Quando a pessoa Sobre o entender, Brasil. visando sobre a lua nova como um ponto-chave para retirar o opressor da nação, tanto nação brasileira e nações também dos confins do mundo, né? Então, a lua nova, ela faz o quê? É um tempo de alinhamento, tempos determinados. O Senhor chama o povo para adoração genuína dentro da cabeça do mês. Quando o povo entra em adoração, aí o serafim ele entra em cena, o ferreiro vem para ajudar e a igreja começa a estabelecer desígnios e decretos dentro do território. E o território ele vai ficando fértil novamente. Quando o território fica fértil, aí as coisas começam a prosperar. Porque a ideia da mensagem da semente de primícia, que muitos ainda não entenderam, que a primícia ela não compra a bênção. Tanto que também o dízimo não compra a bênção. E, aliás, todas as outras ofertas não compram. Elas ativam anjos. Né? A primícia ela vai ativar os serafins. O dízimo ela vai ativar também os querubins, porque é um selo de aliança que você está dizendo aos céus, que você está em conformidade ao que aconteceu em Lua Nova, dentro do decreto pastoral que foi feito,
né? Se você que tem um pastor que cultua a lua nova, acredito que você vai estar entendendo essa mensagem que eu vou dizer. O decreto de lua nova, ele se expande tanto territorialmente e ele vai como um rio, ele vai se espalhando. Então, quando a mensagem chega no sacerdote e ele distribui essa mensagem, um rio se espalha sobre a região. Igual o que nós encontramos no livro de Naum, que um rio vem destruindo o palácio, né? Então, esse palácio, ele é um palácio dentro da área também de territórios de dragões. Então, o rio começa a destruir, deteriorar esse palácio. E o dragão começa a perder força. E qual que é o ponto onde o dragão tem força? Lua cheia. Então, eu tenho mencionado nesta última lua nova, a qual eu tenho feito culto com o pessoal, e eu tenho colocado esse ponto. E eu disse assim abertamente, olha, no dia 13 vai começar um levante, o Senhor vai começar a liberar dragões. E começou a acontecer 13 realmente. de janeiro. 13 de janeiro, né? E começou a acontecer mesmo, um mover, e começou a Mover de Deus. mover de Deus referente a isso. Por vontade permissiva, por conta da iniquidade das nações. Então essa mensagem não estava envolvendo apenas o Brasil, mas nações. E aí os dragões começaram. Aí veio por onde? Trump em cima do Xi Jinping, em cima do Putin, e assim vai, né? Então os dragões foram se movimentando em cima dentro de manipulações. Um dos dragões que o Senhor me deu um nome, ele se chama Tufão. E eu vi esse dragão, ele tinha um bico alongado. Esse de Deus. Não, esse é um destruidor mesmo. É, Destruidor. Tufão. É o nome, ele se chama Tufão, é um dragão. E ele tem um bico alongado, tem chifres, um olho esverdeado, e o ponto nosso que tem o olho, a parte preta, o dele seria amarelo. E ele tem vários dentes. E quando ele vem, ele traz o que? Tormentos e confusão. Então o Senhor me deu uma palavra de conhecimento e sabedoria referente a isso. Mas você falou aí no começo que a política, ou vamos dizer, não especificamente na política, porque não é só na política, na questão do Brasil, a corrupção aparentemente é geral, né? Política, geral, justiça, tudo, todos os meios parece que está corrompido. Aparentemente essa sensação que você tem, tá tudo sujo, tudo corrompido. Isso. Como mudar um cenário desse? Se a igreja tivesse entendimento da lua nova, Sim. ofertasse, profetizasse, orasse nesse dia, será que ia acelerar esse processo? Isso, ia acelerar o processo, porque tem um ponto que eu ensino dentro da escola profética, e eu isso ensino abertamente também às pessoas, porque é válido. Você precisa pegar, são dados, você vai pegar os dados do prefeito, o deputado, do Dado o quê? senador. Informações. Oi? Dados é o quê? Informações dele. Isso, dados, informações, apenas de data de nascimento, mês e ano. Só apenas isso precisa. Para quê? Você vai pegar essas 5 categorias de governos dentro do estado. Então, cada estado tem um senador, tem ali um deputado, tem ali um prefeito, etc. Então, essa formação, né, que é baseada dentro de 5 categorias. Então, você vai pegar data, mês e ano. Você vai estudar qual foi a lua nova próxima desta data e você vai interpretar dentro da tribo do mês. Então, por exemplo, prefeito bateu o mês da tribo de Judá, que cai no mês de Nissan. Né? Então, aí o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do portal do horário de Judá e vai começar a interceder a favor da vida dele. E qual é o horário? Cada tribo tem um horário? Isso, cada tribo tem um horário, né? Então, mas daí o pessoal não sabe disso. Eu posso passar aqui a eles. Se tem tempo ainda? Tem que acelerar. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó. O pessoal não ia saber do qual o horário de cada portal, mas é bom explicar. Cada Claro. mês é uma tribo.
Janeiro tem uma tribo, fevereiro, 12 Isso, tribos. Cada isso. mês tem uma tribo. Isso. Aí, no caso, nós temos esses meses, são os meses gregorianos, só que no caso nós carregamos o calendário lunar, que é um outro calendário, que é um calendário hebraico. E dentro dessa ação, aí nós temos o portal do horário. Vou aqui passar a todos. Peço que quem for estar ouvindo esses horários estejam gravando para vocês levantar essa intercessão dentro de cada governante que vocês estão intercedendo. Vocês vão começar a ter visões, sentinelas, esses anjos que eu acabei de explicar um pouco até. Vocês vão começar a ter essas visões, os sentinelas vão mostrar para vocês o que precisam declarar, o que precisam profetizar, tudo dentro de lua nova. Então, o que eu estou explicando aqui é dentro de lua nova. Se você for profetizar, declarar fora de lua nova, o dragão territorial vai pegar a estratégia que o sentinela está trazendo. Tá entendendo? Então, assim, o sentinela está te trazendo informação para você declarar em lua nova. E aí, em lua nova, onde o Senhor está descendo serafins para destruir os dragões territoriais que estão ali por perto, né? Aonde são ativados os ferreiros, eles vêm quebrando os chifres. Então, por exemplo, aqui nós temos Judá, anotem aí já, da meia-noite até as 2 da manhã, Issacar, das 2 até as 4 da manhã, Zebulon, das 4 até as 6, Ruben, das 6 até as 8, Simeão, das 8 até as 10, Gade, das 10 até a meio-dia, Azer, da meio-dia até as 2, Naphtali, das 2 até as 4, Dan, das 4 até as 6, Efraim, das 6 até as 8 da noite, e Manassés, das 8 até as 10 da noite, e Benjamim, das 10 até a meia-noite. E aí o ciclo se repete. Então você vai intercedendo, o anjo vai te trazendo o livro e o rolo que precisa ser profetizado. Então, em lua nova, você apresenta essa visão já decodificada para você profetizar em lua nova, para que o serafim derrame sobre você a brasa viva, que também está escrito lá em Ezequiel, capítulo 9, que um homem de linho aparece, que é Enoque, ele aparece lá no texto, e o Senhor fala assim, agora pegue, lá no capítulo 10 de Ezequiel, pegue a brasa e lance sobre a cidade. Lua nova. Então, assim, a brasa que o anjo está trazendo, lançar, profetizar. E aí, a opressão dos dragões começa a diminuir sobre a cidade. Só que aquilo começou a entrar em guerra verdadeira e genuína, continuar na persistência, continuar na paciência, porque um dos primeiros níveis que os dragões se manifestam para amedrontar, quando aquilo está acontecendo de fato, vai enviar ataques climáticos. Chuva densa, ventos, né? Granizo, tudo isso para amedrontar o povo. E é só continuar. Né? Apóstolo, Sim. aqui foi só uma pincelada aí do livro. O livro olha a grossura do livro. Grosso. Bastante tem conteúdo. bastante conteúdo. Dá quantas páginas aqui? 390. 390 páginas. Posso falar suas redes sociais, do Instagram, no canal do YouTube, se tem um canal, né? Claro. Tem um canal no YouTube, fala para a pessoa que quiser adquirir o livro ou fazer algum treinamento, fala aí da sua escola. E depois que você falar suas redes sociais e falar da sua escola, você fazer uma oração para o pessoal aí do canal. Amém. Então, nós temos já o Instagram. Eu tenho tanto o Instagram da escola e também o meu particular que eu uso também para atender as pessoas. Da escola é @escolacrg e o outro que eu tenho é AP Guilherme OFC. Né? AP Guilherme OFC. Né? Então esse é um outro que eu uso para atender as pessoas. A respeito também sobre o canal do YouTube, é também @escolacrg.
E por lá tem as lives também de Shabbat, que nós realizamos o culto, que é uma bênção. Nós temos um momento de família em Cristo para poder falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós começamos também a entrar dentro da dimensão, falamos sobre cenários dentro da área também da política, porque nós precisamos abordar essas áreas, pois se nós não abordamos com sabedoria, as trevas começam a tomar nosso lugar. E aí, quando o governo injusto vem a possuir o poder, nós estamos aqui querendo ter a razão de criticar, sendo que a gente não tem a coragem de falar sobre a política de forma sábia, né? Não tendo alienação partidária. Nós realmente não podemos ter coligação com nenhum partido, porque também o partido ele é um dos frutos da carne, que é facção. Quando a igreja se alinha a um grupo de partidos, ou seja, se chega alguém, um prefeito, ele vai ser recebido com honra, mas não vai ter uma influência em que a igreja vai erguer essa pessoa porque ele é alguém importante. Então, assim, isso envolve também facção. A Bíblia aborda sobre essa questão. E dados a mais a respeito sobre o livro, ele vai ser lançado em breve. Então, o pessoal acompanhe na escola CRG. Esses dados vai ser enviado em breve. E data de lançamento, já queria abordar sobre isso. Nós temos a data para o dia 18 de março, agora, neste ano. Vai ser lançado aonde? Vai ser lançado pelos stories. E também no dia 18 de março vai cair em Lua Nova. Aleluia. Então isso aqui vai ser uma chave, você que vai adquirir. Muito conteúdo, muita informação, muito bom. Eu vou deixar o contato do apóstolo na descrição do vídeo, que você falou, mas às vezes a pessoa não pega. Então na descrição do vídeo, para você que não entende, a descrição do vídeo é fechado. Aí você precisa ir abaixo do vídeo, clicar no primeiro nome que tiver abaixo do vídeo. Às vezes tá o hashtag alguma coisa, avivamento. Aí ela abre a descrição. Aí você vai encontrar o contato do apóstolo. Em nome de Jesus, se você quiser informar. Ele tem vários estudos, várias escolas. Ele sempre tem uma escola nova. Escola de anjos, escola... tem várias, né? Ele tem várias. Tem Sim. Quantas escolas, mais ou menos, você sabe? Turma dos Anjos e Faculdade dos Anjos, né? Sobre a Faculdade dos Anjos, nós temos inscrição até o fim de fevereiro. Futuramente, nós vamos ter a Escola dos Ferreiros. Essa Faculdade dos Anjos é aula gravada ou ao vivo? Gravada e ao vivo ao mesmo tempo. Eu estou ainda realizando essas aulas também. Tem quantas aulas, mais ou menos? Elas são 50 aulas. Bastante. É um Pentecostes mesmo. Falando tudo sobre anjos. Tudo sobre anjos. Essa Faculdade dos Anjos, ela é baseada também em trechos do que está dentro do livro. E também o outro que vai acontecer, que é baseado numa escola dos ferreiros. Que vai ser outro livro também, assim. Que também vai ser o outro livro. Vai lançar aqui também outro livro, em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Apóstolo, fica à vontade. Sim. Manda o Serafim visitar as casas desse povo. Manda os anjos de fogo. Vamos orar a respeito. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Ti, Senhor, rendemos ações de graça. Aleluia. Porque o Seu governo tem sido compartilhado pela Tua igreja. Sim, Deus. E aqui, Senhor, nós estamos em uma mesa, mas acreditamos que essa mesa, ela é também celestial diante de Ti. E queremos pedir perdão, Senhor, pela igreja do que está acontecendo agora. Diante de todas as calamidades, Senhor, diante dos altares. Senhor, que nossas vidas, nossas famílias sejam guardadas diante disso. Sim, Pai. Ó Pai, assim como o Senhor protegeu os seus diante do Egito, aonde o anjo destruidor passou e não encontrou nenhum dos que andavam justos e foram afetados, assim seja sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, e também assim como o salmista Davi dizia, veja em nós se há algum caminho mau e nos corrija, nos chame a atenção. Senhor, porque também, embora diante de todas as dimensões dos anjos que estão sobre nossas vidas, dos anjos que nos servem, assim nós te pedimos, ó Pai, que a tua humildade
A mansidão do espírito nunca fuge do nosso coração. Que as nossas palavras sempre estejam em conexão ao éter. E diante de todas as vidas que estão agora nos vendo, em nome de Jesus, que os anjos sejam acionados para que estejam entrando sobre as tuas casas. Eu vejo furacões de fogo entrando sobre casas de pessoas, Aleluia. anulando sofismas, anulando fortalezas. Existe um furacão de vento, mas um furacão de fogo entra pela casa de vocês, Aleluia. trazendo paz. E o Senhor chama a nós para um convite, para cultuarmos Lua Nova. Não como um compromisso obrigatório. Que essa mensagem não seja como uma doutrinação ao teu espírito e coração, mas seja um convite para você descobrir a boa, a verdadeira e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Para que você ande nos tempos determinados, para que você ande debaixo de uma autoridade dimensional, para que o serafim correspondente à tua vida libere brasas vivas sobre as tuas mãos, e você assim venha sentenciar, declarar decretos sobre a tua cidade, para que ela seja salva, para que ela seja acolhida pelos anjos, para que os anjos assim cheguem sobre a tua casa e eles sejam recepcionados com uma hospitalidade, para que sobre todo o Shabat diante da sua casa, você seja cheio da presença e do aroma do Éden, do jardim oculto de Deus. Assim sobre a tua vida. Vejo também alianças de autoridade sendo colocadas sobre vidas agora. O Senhor está levantando genuínos profetas e apóstolos. Aleluia. Aleluia. Genuínos profetas e apóstolos estão nascendo agora. Porque assim como Isaías entendeu o seu chamado, vocês também estão entendendo o seu chamado agora. E agora o que vocês precisam fazer é apenas se despertarem em nome de Jesus, saírem desse medo, saírem do domínio desses tronos e andarem possuindo as chaves do governo da cidade e estabelecendo a ordem em nome de Jesus sobre todo lugar que você pisar a sola dos teus pés, em nome de Jesus. E assim como essa magnitude de glória está sobre a minha vida, ela alcance a vida de vocês. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Escreve aí, eu recebo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Teve alguma visão, apóstolo? Isso, eu comecei a ver a questão dos redemoinhos de fogo entrando, havia redemoinhos de vento sobre casas, e esses redemoinhos de fogo chegavam e eles se envolviam dentro desses de vento e dissolviam. E os de fogo permaneciam sobre esse ambiente dessas casas. Esse redemoinho de fogo são querubins entrando. Querubins estão entrando em casas de pessoas, estão trazendo uma ordem celestial, estão trazendo livros de sabedoria. O povo vai saber se proteger antes de entrar na guerra. É muito importante. E eu tenho uma visão a compartilhar, apóstolo, a respeito sobre a visão que eu tive antes de estar aqui. Eu via sobre cenários, eu sei que esse livro aqui é um tempo de lançamento, é um tempo de aprendizado, mas existe uma visão que eu recebi, eu quero compartilhar aqui. A visão era da seguinte maneira: eu via como se fosse um museu. Eu entrava para esse museu, estava acompanhado com a minha mulher, e nós entrávamos nesse cenário e víamos como se fossem vasos bem rústicos, né? Bem bonitos assim, só que eles eram simbolizados como obeliscos, que são monumentos de pontos de ataque e de influência no território. E quando eu chegava nesses vasos, esse vaso mudava de forma e se expandia como mapas. Então, essas pessoas que vão adquirir esse livro vão ter visão aberta de mapas de terras para possuir, para expulsar os tronos de lá. Então, assim, há uma graça sobre dentro deste livro. E eu sei que não foi em vão, porque quando eu comecei a escrever este livro, comecei a enfrentar muita enfermidade. Eu fiquei quase 2 semanas gripado. Não conseguia me restabelecer. Um ataque. Eu comecei, porque eu comecei a denunciar ações que tanto estão acontecendo no Brasil agora, não apenas na área da política, mas também na área do gospel, por assim dizer.
né? Porque haverá pessoas importantes que vão assistir essa mensagem e vão começar a entender o fruto da lua nova e vão começar a se voltar a Deus, né? E essa visão ela vai se ampliar, né? Segure a sua mão assim, apóstolo. Assim. Isso, desse lado aqui, assim dessa maneira. Isso mais para trás. Isso. Você crê que você está segurando um cajado de fogo? Amém. Que o anjo ferreiro ative esse cajado de fogo agora da mão dele. Em nome de Jesus. Que esse fogo fique permanentemente sobre o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. E que esse cajado não seja como símbolo para, da mesma forma como Moisés, ele lançou sobre a rocha. Mas assim você está carregando uma chave nos territórios. E as pessoas vão atrás de você, porque você tem esse cajado de fogo e você vai abrir cenários com a sua palavra. A sua simplicidade do seu coração vai abrir chaves de destinos que estão reservados no livro do éter e no livro da vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu recebo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo. Amém. Foi sobrenatural. Você curta, se não curtiu ainda, a pessoa às vezes assiste e acha tão abençoado, mas esquece de dar o like. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. 3 coisas importantes nos vídeos: curtir, comentar e compartilhar. E aí o YouTube falou: esse vídeo é bom, você foi abençoado, então curta, comenta e compartilhe, em nome de Jesus. Apóstolo, quero agradecer, você veio lá de Amém. Itaboão, dá 1h e tanto de vir. Eu estava em Tabuão, estou agora em Ferraz de Vasconcelos. Mais longe ainda. Mais longe ainda. Eita! Já tava aí perto da minha região, onde a minha mãe mora, né? Ribeirão Pires. Aham. Que ali tem uma saída ali que já sai em Ferraz, ali de Ribeirão Pires, onde a minha mãe mora, né? Sim. Mora. Ah, que tá longe. É. Então agradeço ter vindo Amém. de longe, que Deus abençoe seu ministério, o lançamento desse livro, de tudo, né? Das escolas, dos outros livros, possa Deus expandir, crescer, multiplicar mais e mais seu ministério. Amém. Amém, apóstolo. Eu que fico na honra de também estar aqui atendendo a esse pedido, que é um convite dimensional também, porque abriu muitas chaves. Creio que é um cenário de mesa, mas também é um cenário que abriu uma expansão grande para as pessoas que estão nos acompanhando agora. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Amém. Então nós estamos encerrando, foi uma bênção. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Shalom, shalom.